Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar de final de semana o 6º domingo da Páscoa. E as leituras para nossa reflexão temos como os textos: primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 25 a 26, depois de 34 a 35 e 44 a 48. O Salmo responsorial é o Salmo 97. A segunda leitura é da primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17. Nós estaremos celebrando na semana que vem a ascensão do Senhor ao céu. E depois, Pentecostes, encerrando o tempo da Páscoa, com o domingo de Pentecostes. A liturgia inicia-se nos ensinando, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, que Deus enviará o seu Espírito Santo para todos. Todos são chamados a fazer a experiência desse dom de Deus que, se derramado sobre nossas vidas, levará a uma vida nova, transformando a nossa caminhada. Por isso que Pedro, ao receber Cornélio, rezando sobre ele, porque Deus já tinha revelado a Pedro que enviaria o Espírito Santo sobre os pagãos também, e assim se cumpre a vontade de Deus no povo também pagão. Então, o primeiro pensamento, a primeira reflexão que refletiremos é que Deus não faz acepção de pessoas. Então, no amor profundo de Deus pela humanidade, Ele chama todos, para que todos possam receber o mesmo salário. Porque no mundo existe diferença entre um operário e outro, entre um profissional e outro, mas quando nós nos aproximamos do reino de Deus, todos nós receberemos o mesmo salário, que é a vida eterna. Então, Pedro mostra isso de maneira muito clara na hora que Cornélio se aproxima dele e se ajoelha diante dele. Ele fala: olha, levanta, porque eu sou um homem igual a ti. É importante essa atitude de Pedro para nós percebermos que não devemos tratar ninguém com diferença ou com indiferença, porque diante de Deus todos nós temos o mesmo valor. E por isso a atitude de Pedro até leva alguns cristãos recém-convertidos a criticá-lo. Mas exatamente isso. Quantas vezes nós que estamos dentro da igreja criticamos alguma pessoa que vem querer fazer uma experiência de Deus, mas no entanto até então levavam uma vida errada, uma vida de pecado. Mas é importante percebermos a atitude de Pedro, porque antes dele impor as mãos sobre os pagãos, rezar para que o Espírito Santo viesse sobre eles, ele teve uma intimidade com Deus. Vai dizer que ele teve uma visão e Deus havia falado para ele que não visse como impuro aquilo que Deus tinha purificado, porque Pedro tinha repudiado a visão de alguns alimentos que descia sobre
uma toalha e uma voz dizia para ele do céu: mata e come. Pedro havia dito: Senhor, nunca entrou nada de impuro na minha boca. Mas na verdade essa visão era uma visão que Deus tinha dado para Pedro, realmente para que ele pudesse ter consciência que Deus não considerava nenhuma pessoa impura, desde que a pessoa, quando se abrisse a graça de Deus, recebesse o Espírito Santo, tivesse em seu coração o desejo de mudar de vida, como Jesus já havia feito com tantos pecadores no Evangelho, que ao se aproximarem dele, embora sendo pagãos ou judeus incrédulos, no momento que fizeram a experiência de Jesus Cristo, mudaram completamente as suas vidas. Assim foi Zaqueu, assim foi Mateus, assim foi Maria Madalena, assim foi as viúvas, né, que Jesus curou ou ressuscitou os seus filhos, e tantas outras realidades no Evangelho que Jesus revelou na sua misericórdia, na sua compaixão para com os pequeninos. Mas por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? É muito claro aquilo que diz São João na segunda leitura, dizendo: Deus é amor, e quem ama, quem tem um coração dilatado ao amor, não faz acepção de pessoas, ama todos de maneira muito semelhante. Nós costumamos a fazer a comparação do amor de mãe como um único amor que podemos, embora de longe, comparar ao amor de Deus. Porque a mãe não faz acepção de pessoas. A mãe ama todos os filhos, embora pareça que ela tem alguma preferência por um ou por outro. Mas na verdade, o que a mãe faz é amar o filho menor até que ele cresça. Quando ele cresceu e vier outro menor do que ele, ela vai voltar a sua atenção para aquele que é menor, porque precisa de mais cuidado. A mãe ama o filho doente até que sare. Se aquele filho sarar da sua doença e o outro vier a ficar doente, ela vai voltar a sua atenção, a sua preocupação àquele outro filho que tornou-se doente. A mãe ama mais aquele filho que está longe até que ele volte, né? Quantas vezes até com ciúmes o filho fala: a senhora ama mais o meu irmão do que a mim. Mas o irmão está viajando, o irmão está trabalhando fora, o irmão está muito tempo fora, então a mãe se preocupa mais com aquele filho que está longe. Quando ele voltar, não será mais essa preocupação voltada com maior intensidade para ele, mas o coração da mãe continuará se dilatando, abrindo-se para o amor de todos os filhos. Assim é Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque Deus é amor e Deus, ele se preocupa com os pequeninos, com os doentes, com os filhos que estão longe, como a figura do filho pródigo. O filho mais velho pensava que o pai amava mais o filho que gastou a herança dissolutamente. Mas na verdade, Deus tem esta preocupação como o pai do filho pródigo, com o filho que está perdido, com o filho que está longe, com o filho que
deixou a família, porque o amor no coração de Deus leva a Deus a se preocupar profundamente por aqueles que estão perdidos. Então, a liturgia nos ensina que Deus nos deixou um mandamento do amor. E na verdade, quando nós nos abrimos ao amor de Deus, nós complicamos menos as coisas, ou até mesmo não temos necessidade de complicar nada, muito pelo contrário, só abrirmos o coração para podermos receber o amor de Deus. Então nós percebemos isso muito claro no Evangelho, quando nos coloca que Deus nos dá um novo mandamento. Porque na verdade, nós lembramos que Deus deu 10 mandamentos para Moisés entregar para o povo, lá no Monte Sinai, nas tábuas dos 10 mandamentos. Mas quando Jesus veio, se nós lermos Marcos, capítulo 10, versículo 19, vai revelar que Jesus reduziu os mandamentos a 6 mandamentos. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cometer fraudes e honrar pai e mãe. Depois, quando alguém pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus reduz os mandamentos a apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, ele vai reduzir a um único mandamento: amar-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Porque a expressão maior para realmente revelarmos que nós amamos a Deus é o amor que nós demonstramos ao nosso irmão. Por isso, Jesus vai dizer que ele não nos conhece como servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas ele nos chama amigos. Os amigos se amam, os amigos vivem profundamente a experiência do amor em seus corações. Então somos chamados a deixarmos as complicações de lado, porque na verdade, dos 10 mandamentos que Deus havia dado para o povo hebreu, os judeus transformaram em 613 mandamentos. Tinha mandamento para tudo. Era quase impossível viver todos esses mandamentos. Muitas vezes nós procuramos para nós mesmos ou para os nossos irmãos uma carga que Deus não quer que carregamos, porque muitas vezes somos mais rigorosos do que Deus. E por que somos mais rigorosos do que Deus? Porque ainda não aprendemos a amar, ou não sabemos amar. No momento que nós aprendermos a viver em nossas vidas o amor de Deus, o nosso coração se abrirá, se dilatará de tal maneira que nós veremos em todos os homens o nosso irmão, o nosso próximo. Por isso, Jesus nos ensinou como o grande mandamento, um mandamento novo é amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E é necessário perseverarmos neste amor, porque no momento que nós
perseveramos neste amor pelos irmãos, nós estamos expressando o nosso profundo amor por Deus. E a maneira que Jesus revelou o seu amor ao Pai foi amando seus irmãos. Todas as vezes que Jesus curava um leproso, que Jesus dava pão para quem estava passando fome, no momento que Jesus, como eu dizia no começo, devolve o filho morto para a viúva de Naim, no momento que ele olha para aquela viúva diante da caixa de ofertas e elogia ela por ter oferecido tudo, isso é amor, isso é uma atitude de confiança, de dependência total em Deus. Isso nos revela que realmente, como Jesus fez, nós precisamos imitá-lo para que possamos cada vez mais nos assemelharmos ao Cristo e sermos testemunha do seu amor, com o coração aberto, sabermos que Deus não faz acepção de nenhuma pessoa e por isso precisamos de todo o coração amar os nossos irmãos para que um dia possamos conquistar a glória de Deus, que é o projeto de Deus para cada um de nós. Esperamos que nós também tenhamos consciência desse projeto de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.